Fala, minha turma querida, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo em ordem? Tudo em paz? Todo mundo bem? Se cuidando? Bom, eu sou o professor César Ricardo, a gente dá início aí a mais um módulo, tá? Infelizmente ainda nesse juntos, mais longe, mas tentando estar perto, tá? Então, podem contar comigo sempre, qualquer dúvida, qualquer questionamento. Por conta dessa quarentena aí, desse coronavírus que não vai embora, estamos aqui de novo através de videoaulas, tá? Mas tentando ficar o mais próximo possível de vocês nesse momento. Então continuem se cuidando, tá? Vamos tentar passar por isso o mais rápido possível para que a gente possa voltar ao nosso convívio diário. Tô com saudade de vocês, saudade das nossas brincadeiras, das nossas risadas em sala de aula, da nossa interatividade. Mas o importante nesse momento é não parar. Sigamos em frente, vamos superar tudo isso da melhor maneira possível, tá? Bom, nesse módulo nós vamos falar de métodos e técnicas, alguns métodos e técnicas administrativos. No primeiro momento, nosso conteúdo foca aí na estratégia. E estratégia é um assunto bem legal, tá? Por quê? Porque é um assunto que, apesar da gente conhecer, o que é estratégia, todo mundo mais ou menos conhece na prática, mas ninguém sabe definir muito bem, tá? Ninguém sabe se está colocando a estratégia certa em prática ou não. Então, é um assunto que, apesar de estar rodeando a nossa vida, ele não tem muito um direcionamento, a gente não direciona muito isso, tá? E na administração, esse direcionamento da estratégia, ele é fundamental. Por quê? Porque a estratégia é que muitas vezes vai ser o caminho ali para você, tá? Cumprir chegar no seu objetivo final, certo? Então, para a gente entender, a estratégia vem muito das grandes guerras. Até tem no filme Tropa de Elite, tem a cena famosa, né? Tal, do que é estratégia, enfim, vocês devem lembrar aí. Mas a estratégia vem muito, tá? Desse campo da militar, das táticas de guerra. Por quê? Lá atrás, tinha várias e várias guerras, mais do que hoje, porque eram guerras por território, eram guerras por comida, eram guerras violentas, sangrentas demais. E aí até quem ganhava a guerra perdia muito, tá? Financeiramente e o número de pessoas também. Era difícil você ver uma guerra em que os dois exércitos não saíssem quase que mutilados. Então, para quem perdia era muito ruim, mas mesmo quem ganhava também tinham grandes prejuízos. Era um armamento, um dinheiro gasto muito grande de armamento. Eram pessoas que morriam, certo? Muitas vezes desnecessariamente. Então, o que os militares começam a fazer? Começam a buscar aí estratégias para quê? Para ganhar a guerra sofrendo o menor impacto possível, tá? Então, a ideia é, nós precisamos guerrear. Mas será que nós precisamos botar todos os homens na linha de frente e ir para um combate direto? Será que a gente consegue ganhar essa guerra de uma outra maneira? Então, a estratégia passa muito por você conseguir atingir o seu objetivo da melhor maneira possível. E aí você busca estratégias para isso, tá? Por isso que ela é fundamental, certo? E aí trazendo para o mundo dos negócios, a gente pode dizer que a estratégia funciona mais ou menos assim. A sua empresa está aqui e você quer estar ali num posicionamento no mercado, você quer levar ela para um sucesso, você quer aumentar o seu número de vendas, você quer maximizar a sua marca, você quer tirar a sua empresa daqui e na guerra do mercado levar ela para uma posição melhor. E aí o que você faz? Adota estratégias para isso, tá? Então, são ali um livro muito bom até que eu digo para vocês, chama-se A Arte da Guerra. Não sei se todo mundo já teve a possibilidade de ler, se alguém já teve, quem não teve, leia, porque ele é muito interessante, tá? E faz analogias, dá pra gente fazer bastantes analogias do mundo militar, das estratégias militares, com o ambiente do mercado, com a guerra no mercado de vendas. Então, esse conceito é trazido, assim como a logística, sai do campo das guerras e vem para o mercado competitivo,
Para quê? Para que a gente consiga buscar estratégias para fazer com que a nossa empresa sobreviva, ganhe espaço, aumente a lucratividade dentro da guerra do mercado. Um mercado cada vez mais competitivo, tá? E aí, essas estratégias, elas vão unificar o quê? Ela forma o quê? Uma ponte entre os nossos meios, aquilo que eu possuo e o objetivo que eu quero alcançar. Então a estratégia ela vai ser formulada pensando no quê? O que é que eu tenho de meio aqui? O que é que eu tenho de funcionário? O que é que eu tenho de tecnologia? O que é que eu tenho de financeiro? Certo? O que é que eu tenho de capacidade intelectual de conhecimento sobre o meu negócio? Tá? Então aqui eu tenho os meios. E aí a estratégia vai ser, com esses meios, eu vou bolar uma ponte para chegar no resultado que eu quero. A estratégia é essa ponte. É fazer com que esses meios aqui que eu tenho consigam me levar até o resultado esperado, até o resultado que eu quero. Então a estratégia é uma ponte que vai ligar os meios que você possui com o resultado que você espera ter. E aí tem, tá? O que a gente chama das estratégias genéricas de Porter. Quem é Porter? Porter é um estudioso da área de estratégias, um estrategista. Muita gente considera ele o papa da estratégia, tá? E ele classifica as estratégias em 4 estratégias genéricas. Por que 4 estratégias genéricas? Por que genéricas, tá? Porque uma grande maioria das empresas, em algum momento, acaba aderindo uma dessas estratégias. Então, ele define essas estratégias em 4 e diz que toda empresa, grande, pequena, em algum momento, adota uma dessas 4 estratégias. Passeia por alguma dessas 4 estratégias para chegar no seu objetivo final. Para a gente entender melhor as estratégias genéricas de Porter, vou botar para vocês agora aqui uma tabelinha, tá? E em cima da tabelinha eu vou ir conversando com vocês para vocês visualizarem melhor, tá bom? Então prestem atenção aí na imagem que vai aparecer e aí vocês vão ficar com o meu áudio falando em cima da imagem bonitinho para vocês, tá bom? Prestem atenção aí. Bom, então dá pra gente ver ali na nossa tabelinha, no qual o nome é Matriz de Estratégias Genéricas de Porter. Então, a gente vê, às vezes fala assim, uma tabelinha, na verdade é uma matriz, tá? E aí, o que que mostra essa matriz pra gente? Se vocês observarem, tá? No lado esquerdo da matriz, tem aí uma setinha para cima. Essa setinha representa, tá, o tamanho do mercado. E lá embaixo tem uma setinha direcionada para a direita, que é a diferenciação do seu produto, tá? Então, a matriz é separada em 4 quadrados, né? 4 quadrantes, certo? E aí do lado esquerdo fala sobre o tamanho do mercado. Então, quem está no primeiro e no segundo quadrante, nos quadrantes mais acima, atinge um mercado maior, tá? A primeira linha da nossa matriz, que são os quadrados de cima, eles atingem um mercado maior. A gente costuma dizer que é toda a indústria, é um mercado mais global, tá? Se você atua, por exemplo, no seu estado, é o mercado do estado inteiro. Se você atua no seu país, é o mercado do país inteiro. Então, são mercados maiores, tá? É uma competição num nível maior. Você atinge uma camada da população maior. Então, as estratégias nos 2 quadrados de cima, nos 2 quadrantes de cima, são estratégias voltadas para mercados grandes. Nos 2 quadrados de baixo, tá? São estratégias voltadas para segmentos de mercados específicos, que a gente chama de nicho de mercado. Então, são estratégias voltadas para aquelas empresas que vendem para um determinado público específico, certo? Então, às vezes lojas de roupa, que é voltada para um nicho da sociedade. Tem lojas de roupas, às vezes, que vendem roupa plus size. Ela é voltada para um nicho de público, certo? Então, para um segmento de público. Então,
as duas primeiros quadrantes de cima, ocupam um espaço maior de competição, tem uma competição maior no mercado, um mercado maior. As duas linhas de baixo, os dois quadrados de baixo, vocês podem ver, ocupam um espaço de estratégia nas estratégias relacionadas aos nichos de mercado, alguns segmentos de mercado, tá bom? Então, em cima, mercado maior, tá? Mercado total. Embaixo, nicho de mercado, mais voltado para segmentos específicos do mercado. Bem, explicada então a relação com o mercado. Agora a gente vai entender a relação da diferenciação, tá? De maneira bem simples, observando a tabela, a gente consegue visualizar que quem está mais à esquerda tem um enfoque no custo, tá? Tem um foco no custo. Quem está mais à direita tem um foco na diferenciação. Então, quanto mais à direita a estratégia estiver, mais focada em diferencial ela está. Quanto mais à esquerda ela estiver, mais focada em custo ela está, certo? Então, reparem na primeira linha, tá? Na primeira linha a gente tem, no primeiro quadradinho aí, a gente tem assim como estratégia, enfoque no custo total. O que isso significa? Como ela está na linha de cima, significa que é uma empresa que compete num mercado grande, tá? Ocupa aí uma faixa de competição bem maior, pega mais públicos, certo? Então, porque ela está na primeira linha. Como ela está à esquerda, significa que ela tem foco no custo. O que significa a estratégia de foco no custo? A estratégia de foco no custo é a estratégia que visa diminuir os custos da minha produção para tentar vender o meu produto o mais barato possível. Então, quando você olha e vê na televisão alguém falando assim, nós vendemos o mais barato, nós conseguimos oferecer o melhor preço, provavelmente a estratégia utilizada por essa empresa é uma estratégia focada no custo, tá? O custo não significa não significa necessariamente preço final. O custo significa diminuir o custo da produção, certo? Então, quanto menor for o custo da sua produção, mais barato você consegue vender o seu produto ou maior a sua margem de lucro, certo? Então, a estratégia em custo não significa que você vai simplesmente sair abaixando o preço. Eu gasto R$50 para produzir um produto e vou vender ele por 51 porque é a minha estratégia de custo. Não é isso. A estratégia de custo significa você gasta R$50 para produzir um produto, tá? Um exemplo, tá, gente? R$50 para produzir um produto, então você vai procurar estratégias para produzir esse produto por 45, produzir esse produto por 30. Se você conseguir, vou conseguir aqui uma tecnologia, vou conseguir fazer esse meu produto por 22. Você pode não abaixar o seu preço final, mas a sua margem de lucro vai aumentar muito. Então, a estratégia com foco em custo significa baratear a produção. Barateando a produção, você consegue diminuir um pouco o seu preço, se você quiser, ou deixar o seu preço mais alto e ter uma margem de lucro muito maior. Ok? Um exemplo disso são os supermercados, tá? Essas redes varejistas que competem entre si, então elas têm uma estratégia de diminuir o máximo o custo, porque no caso delas, elas querem ganhar do concorrente no preço. Então elas focam em vender mais barato e para conseguir vender mais barato que o meu concorrente, eu preciso produzir mais barato que o meu concorrente, certo? Bom, ainda na primeira linha vem a estratégia da diferenciação. O que é a estratégia da diferenciação? A estratégia da diferenciação é a estratégia que busca, mais do que a produção mais barata, ela está buscando vender algo diferente. Então, é uma estratégia de empresas que buscam fazer algo diferente com o seu produto. Quer ver um exemplo disso? As linhas gourmets, tá? Normalmente, a linha gourmet, de qualquer produto, ela é mais cara, certo? Por que ela é mais cara? Porque ela é diferente da linha comum. Então, se você vai, por exemplo, na esquina da sua rua comer um churrasquinho, ele tem um preço, certo?
Aí agora ali, você vai num restaurante de espetinhos gourmet, é o mesmo espetinho com carne ali, só que o preço é bem maior. Por quê? Porque é diferente. Então, como está na primeira linha, são para empresas que têm um mercado bem mais amplo, tá? Que o foco é na diferenciação do seu produto. E aí essa diferenciação do seu produto pode ser pelo ingrediente, pode ser pela entrega, pode ser pelo ambiente, por um restaurante, tá? Não importa qual é a diferenciação, mas o foco, mais do que no preço da produção, é em oferecer um produto diferente, certo? Então, primeira linha, empresas que competem no mercado grande, no mercado mais globalizado, tá? Tem um segmento maior aí de público. Tem dois tipos de estratégias genéricas. Liderança, enfoque no custo total, tá? Liderança de custo, que significa produzir mais barato, ou diferenciação, que significa fazer o produto diferente, vender algo diferente. Na linha de baixo, as estratégias são muito parecidas. O que muda é o tamanho do mercado, certo? Então, na linha de baixo, o enfoque nos custos e o enfoque na diferenciação tem o mesmo raciocínio. O enfoque nos custos significa você baratear sua produção para conseguir ter mais lucro ou vender mais barato. E o enfoque na diferenciação significa você fazer algo novo, algo diferente para o seu público. A grande diferença aí das estratégias genéricas da linha de cima para de baixo está no tamanho do público. Porque é diferente você competir no mercado com vários públicos e você competir no mercado com pequenos nichos, tá? Muitas vezes o nicho vai ter, em alguns lugares, só uma loja vendendo para aquele público específico. Então, um exemplo claro, antigamente, agora eu não sei como é que está, mas antigamente no centro de Caxias, tinha uma única loja que vendia roupa masculina em tamanho especial. Então, ela tinha um nicho de mercado, percebam, ela vendia roupa masculina em tamanho especial, certo? Então, ela atendia um nicho de mercado e ela não tinha concorrência. Então, a maneira dela lidar com a estratégia era diferente das outras, todas as outras lojas de roupa que meio que se guerreavam ali pela sua estratégia. Bom, voltem comigo agora para a gente dar prosseguimento. Bom, então deu para vocês verem aí na nossa matriz das estratégias genéricas de Porter que ele diz que as empresas de maneira geral, tá, por isso são genéricas, tá, de maneira geral, passeiam em algum momento por essas estratégias genéricas. Algumas vão se adaptando aqui, se adaptam ali, mas passeiam por ter, principalmente, diminuição de custos e produto diferenciado, tá? O interessante é você entender que quando você escolhe, quando você adota uma estratégia para sua empresa, uma estratégia de ação para sua empresa, você precisa ter foco nessa estratégia. Por quê? Imagina que você está vendendo trufa. Aí você fala assim, poxa, eu não consigo baratear a minha trufa. A minha estratégia vai ser vender uma trufa diferente. Vai ser vender uma trufa gourmet. Aí você começa a fazer essa trufa gourmet, essa trufa diferente, tá? Você aposta na diferenciação do seu produto. E aí daqui a pouco tem gente que vai estar copiando o seu produto. Então você vai precisar ter um foco em estar sempre inovando, tá? É a mesma coisa na liderança de custos também. Você produz lá a sua trufa e consegue vender ela a R$2. Aí você percebe que está todo mundo vendendo a R$2. Aí você barateia a sua produção, em muitos casos, e fala assim, vou fazer uma promoção e vou vender a R$1,80. Um exemplo, tá? Daqui a pouco o seu concorrente começa a vender a R$1,80 também. Aí o outro R$1,80 também. Então, você vai precisar, tá, entender qual é a sua estratégia, ver o que vai ser positivo para você e ter um foco de tentar sempre se adaptar a ela. Tá? Tentar sempre continuar barateando os custos, tentar sempre continuar com novas tecnologias, com, às vezes, qualificando o seu funcionário para que ele aprenda algo novo, ou continuar sempre tendo foco na diferenciação, não parar nunca de tentar inovar, de buscar novidades, de estudar novidades, tá?
E aí com a estratégia você vai formulando um melhor caminho. Esse melhor caminho a gente conversa na próxima videoaula em cima do planejamento estratégico, tá? A gente vai falar sobre diferença de estratégia e tática e começa a entrar no planejamento estratégico, que é tirar a estratégia daqui e botar no papel. Basicamente isso. Porque essa é a parte fundamental. Às vezes a gente tem um monte de ideia, um monte de estratégia, e não anota, não coloca nada bonitinho e acaba às vezes se prejudicando por isso. Só para dar um exemplo rápido, vou falar para a gente ficar na trufa, vou dar o exemplo da trufa. Imagina que você vende a sua trufa a R$ 2,50. Um exemplo. Todo mundo na sua região vende a trufa ali a R$ 2,50 também e tudo mais. Aí você conseguiu baratear a sua produção. Você vai falar assim, eu descobri uma fonte aqui, um fornecedor de chocolate que me vende um chocolate mais barato. Eu vou conseguir produzir a minha trufa mais barata. Todo mundo está vendendo ali no mesmo preço que você. Se você continuar vendendo pelo mesmo preço, tá? O que é que vai acontecer? Você vai ter um lucro maior, porque você vai imaginar que você produzia R$ 1,50. Você vendia R$ 2,50, tá? Então você lucrava R$ 1,00 em cada trufa. Um exemplo bem básico, tá? Você lucrava R$ 1,00 em cada trufa, certo? Aí você descobre um mecanismo, um fornecedor que vai te vender o chocolate mais barato, você vai conseguir produzir essa trufa por R$ 1,25. Você já não está mais produzindo por R$ 1,50, você está produzindo por R$ 1,25. Aí você olha e fala assim, caramba, agora eu estou produzindo a minha trufa por 25 centavos mais barato. O que eu posso fazer? Eu posso colocar uma promoção, eu posso diminuir o preço da minha trufa para R$ 2,25. E aí, eu vou acabar com a minha concorrência. Aí você pega e diminui a sua trufa para R$ 2,25. Só que será que isso é positivo? Você começa a vender mais. Só que se você não fizer isso como uma espécie de promoção, daqui a pouco, imagine que todos os seus concorrentes descobrem esse fornecedor e começam a vender a R$ 2,25 também. O seu lucro, que podia ser de R$ 1,25, continua sendo de R$ 1,00 e agora os seus concorrentes chegaram no seu preço, você continua vendendo, tendo uma concorrência enorme, certo? Lucrando R$ 1,00. Se você tivesse mantido o preço a R$ 2,50, tá? Mesmo tendo barateado a sua produção, o que poderia acontecer? Você continuaria com a concorrência, mas teria aumentado 25 centavos de lucro por cada trufa vendida. Então, a estratégia, ela precisa ser pensada não só na ação do momento, mas no que vai me gerar no futuro, certo? Eu preciso entender o que amanhã, o que essa minha decisão de hoje vai me causar, certo? O que o público vai esperar de mim a partir de amanhã, depois que eu adoto essa estratégia aqui, ok? Então, isso a gente consegue visualizar com o nosso planejamento estratégico, que é pegar a estratégia e colocar no papel, passo a passo, bonitinho, visualizar tudo legalzinho. Então, nas próximas videoaulas nós vamos falar de diferença de estratégia e tática, planejamento estratégico, ok? Grande abraço, vou deixar para vocês aqui no final do vídeo um videozinho, só para vocês verem como é que a estratégia é linda. Quem tem estratégia consegue ter resultados incríveis, mesmo quando tudo parece que vai sair, vai dar errado, a gente consegue conquistar algo muito importante. Por quê? Porque tivemos estratégia. Tá? Então, um grande abraço, continuem se cuidando, vejam esse videozinho do final, até a nossa próxima videoaula, saudade de vocês. Tchau, tchau, pessoal, fiquem com o videozinho aí, até a próxima. How do I just go? What's that? Ah. I don't know.
おっしゃーすだ。これで合わせれば。